Francesão, vocês viram que saiu agorinha, mano? Agorinha? Foi ontem? Não sei. Eu vi hoje. O cara, dois caras, dois vida louca, né? Literalmente. Subiram no monte pra assaltar 3 cristãos, rapaz. O pastor lá no monte, com os obreiros dele, e eles orando no monte, parece que tava jejuando há 4 dias. E aí apareceu 2 indivíduos lá, 2 cidadãos armados, com um facão e com arma de brinquedo. Foram assaltar os caras, assaltar o pastor, mas os obreiros. Rapaz, o pastor repreendeu o cara. Quando o pastor levantou a mão e repreendeu, o cara caiu morto. Morto. Ah, Alex, você é doido, isso não existe não, isso aí é teatro, os caras tão... Amigo, entra lá no G1. Tá lá no G1, não queria nem divulgar esse G1 que eu não vou muito com a cara da Globo. Mas, mano, vale a pena ver essa matéria. A polícia não... Onde você já viu policial fazer teatro em horário de serviço? Então é um policial afirmando que foi dito, irmão. Loucura, o corpo do cara foi levado pro IML. Ah, mas isso aí o cara deu parada cardíaca, não sei o que, não interessa, amigo. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte: Satanás usou os cavalos dele para ir lá atrasar a vida de um cristão servo de Deus, e Deus pesou a mão, irmão. É assim que acontece. Lembra de Ananias e Safira? Quando Ananias foi lá, combinou com Safira de vender a propriedade e mentir ao Espírito Santo, falando, não, mas vendeu por tanto, para querer dar uma de cristãozão grande, para tentar enganar e ludibriar o próprio Deus. O que aconteceu com ele? Caiu morto, igual o cocô no chão. Aí vem Safira. Por quanto vocês venderam a propriedade? Foi por tanto? Foi. Foi, né? Então aí, os caras que levaram o corpo do seu marido, veio buscar o seu também. Tchau. Morreu. Irmão, até hoje, Deus é o mesmo. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Imagina o poder, a glória que não estava manifesta ali, porque a gente não consegue enxergar. Nós não conseguimos enxergar o poder de Deus, porque ele é espiritual, mas ele está ali, amigo. Tem anjos de Deus acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. A Bíblia diz. Aí o cara vem usado pelo diabo para poder fazer maldade. Dá ruim, dá ruim. Deus pesou a mão mesmo. Ah, mas Deus não pesa a mão. Pesa? Quem disse que não pesa? Pesa. Ele deu a vida, ele pode tirar. Você sabe aonde que estava a taça da ira de Deus contra a vida daquele cidadão? O outro manifestou, eles expulsaram o demônio, aí o cara já viu que o negócio era doido, falou que não queria mais aquela vida. O negócio é complicado, irmão. Não põe a mão, não toca nenhum giro de Deus. Muita gente fala, né, isso aí é conversa de religião, clichê gosta pra gente perder. Rapaz, tenha temor. Quando você vê que o cara produz fruto, o cara é homem de Deus, não mexe não, moço. Fica de boa. Fica humilde. Quero aproveitar essa deixa para contar uma história que aconteceu comigo quando eu subi no monte uma vez, um tempo atrás. Tem alguns anos já. Eu acordei cedo, empolgado. Acho que eu nem dormi aquela noite, tava tão empolgado. Sabe quando você tá passando por aquele momento de empolgação? Que você quer Deus, você quer buscar Deus, e eu tava nesse momento. Acho que nunca saí desse momento. Às vezes dou uma fraquejada, porque todo mundo fraqueja às vezes, né? Mas a gente sempre volta. Quem é cristão nascido de novo, quem é batizado no Espírito Santo, sempre tem aqueles momentos de firmeza mesmo. E chega um momento que o cara firma pra sempre, brother. O cara fica aleluiado pra sempre. Antes de chegar nesse momento, você é aleluiado de vez em quando, você dá uma aleluiada, de vez em quando não. De vez em quando dá uma carnalizada. E depois dá uma aleluiada, depois uma carnalizada. E nesse momento eu tava aleluiado. Fiquei acordado a madrugada toda, deu cedo, deu umas 6 horas da manhã, peguei... Não, acho que eu não tinha nem bicicleta nessa época. Acho que eu não tinha nem bicicleta, né? Tinha não. Fui de a pé mesmo. E o monte fica um pouco longe, fica em outro setor. E aí eu peguei... O monte tem 2 entradas. Na verdade tem várias entradas, né? Mas as 2 mais comuns é pelo setor Madre Germana 1, que é o setor vizinho do meu. Eu moro no Madre Germana 2. E tem o Jardim dos IP, que é perto do Madre Germana 1, só que é um pouco mais longe. E eu fui pelo IP, porque eu acho o IP mais interessante de andar, tem uma paisagem mais legal. E o Madre Germana 1 também tem uma treta com o Madre Germana 2. Então eu não gosto de ficar, sabe, dando lugar pro diabo não, e dando ocasião não.
Apesar de que eu não tenho treta com ninguém do 1, amo todos eles, já fui até pregar lá, uma vez eu peguei o ônibus e fui pregar lá, a mulher quase me bateu, a irmã, quando eu falei que eu era um traficante que se converteu, a irmã olhou pra mim numa cara, mas enfim, não vem ao caso. E aí eu peguei e fui pelo IP, cara. Andei um bom espaço de tempo andando, cheguei, subi o monte, falei, ô glória, tô no monte, comecei a orar, buscando a Deus, lendo a Bíblia. E aí, passou algumas horas, eu peguei e vi um irmão vindo. Eu falei, ô, irmão vai vir orar, tomara que seja um irmão, né? E ele com a Bíblia na mão, eu falei, irmão. Só que o irmão não subiu o monte. Parou no meio do monte, assim, ficou lá lendo a Bíblia. Eu falei, oxe, será que o irmão não quis incomodar? Ou será que ele não é crente? Mas é crente, tá lendo Bíblia. Bíblia satânica não é. Porque satanista não anda de terno no sol quente desse. O rapaz tava de terno. Falei, satanista não anda de terno no sol quente desse. É crente. Eu falei, tudo bem, né? Talvez o irmão não goste de incomodar. E aí orei, pá. Aí o irmão foi embora. Aí começou a chover, rapaz. Tava dando de tardezinha assim, de meio-dia pra 1 ou 2 da tarde. Começou a chover. Eu falei, vou embora. Não, rapaz, não deu nem tempo de eu descer do monte. Quando eu desci do monte, quando eu tava no meio do monte, a chuva engrossou. E como eu vim pelo IP, eu gosto de voltar pelo 1, porque o 1 é mais perto. Então eu voltei pelo 1. E aí, pra voltar pelo 1, você desce por outro lado do monte, que não foi o lado que eu subi. E quando eu desci por aquele lado, cara, eu dei de frente com a macumba. Os caras tinham feito uma... Não foi o irmão. Tinha feito antes, acho que na madrugada, né? Uma macumbona lá. Respeito todas as religiões, mas a gente conhece como macumba, né? Não tô sendo preconceituoso quanto a isso, não. Apesar de que eu acredito que seja obras feitas a demônios, né? E eu não tenho como eu negar isso, porque é realmente o que eu entendo a respeito desses sacrifícios. E aí eu vi lá, rapaz, aquela oferenda. E aí eu vi aquele trem, falei, assim, vou mentir não. Deu um cagaço, porque eu não... Fala tu, você tá sozinho no monte, começa uma chuvona grossa. Moço, quando eu passei perto do trem, rupiei tudinho, parecia que os demônios estavam lá recebendo oferenda, moço, trem doido. Tá certo que assim, eu acho que chutar não faria muito sentido. Eu acho que isso seria meio que um preconceito religioso mesmo. O cara tá lá fazendo o trabalho de fazer. As nossas armas, a Bíblia diz que as nossas armas são fortes em Deus para destruir fortalezas. Então, às vezes, você chuta macumba ali, mas não interessa. A oferenda foi feita, o diabo recebeu, você tá chutando só pra poder chutar mesmo e dar uma de religiosão. Porque pra você destruir aquilo ali, você tem que ir lá, se você puder conseguir ver o nome de quem foi feito, você vê o nome e ora pelaquela pessoa, intercede, você já quebrou, ué. Mas enfim, fiz nada, fui embora. Chovendo também, usei a desculpa, né? Falei, uma chuva dessa eu vou parar pra ver macumba, nada. Senhor, eu tenho misericórdia da alma que tá padecendo ali. Tem misericórdia dos que fizeram também. E ó, perna pra quem te quer. Aí depois de um tempo, rapaz, eu peguei e comecei a lembrar daquele dia. Falei, rapaz, que momento interessante que eu tive com Deus ali, né? Tal. Aí eu lembrei do irmão. Falei, rapaz, e aquele irmão? Aí quando eu lembrei do irmão, eu fiz meio que eu anexei as duas coisas, assimilei tudo e falei, rapaz, agora eu sei por que o irmão não subiu pro monte. O irmão achou que eu era um macumbeiro que tinha feito a macumba e ficou com medo de mim, moço. Como vai me achar aquele irmão? Macho, nunca mais. O irmão ficou com medo de eu ter feito a macumba. Infelizmente, essa é a realidade da maioria dos cristãos de hoje. A gente tem medo dos filhos das trevas, né? Sendo que é eles que deveriam ter medo de nós. E não um medo, né? Mas um temor pelo que nós carregamos, que é muito mais poderoso do que aquilo que eles carregam. E infelizmente, eles estão cegos, né? Nas mãos do diabo. Mas você que é cristão nascido de novo, você tem o poder e a autoridade para destruir todas as fortalezas do inimigo na vida deles e na vida dos seus parentes e até mesmo na sua vida, pois o Senhor já colocou essa força em tuas mãos. Apenas pare de tentar lutar com as suas próprias forças, meu querido e minha querida. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Senhor, eu oro pela vida de cada uma dessas pessoas que assistiram até aqui, que o Senhor possa fortalecê-las, que o Senhor possa colocar no entendimento delas a capacidade
de entender que o Senhor já concedeu a elas todas as forças que elas precisam para vencer nas regiões celestiais. E eu te louvo e te agradeço porque o Senhor é bom. Louvado seja o teu nome. Fica na paz, meus queridos.